Olá, pessoal! Vamos mergulhar fundo em um tema que é, olha, absolutamente central para quem estuda economia para o CACD, o balanço de pagamentos. E só um detalhe antes da gente começar. Esse jeito bem organizado de apresentar o conteúdo, pensando em facilitar a memorização, é exatamente o que a gente ensina no nosso curso e oficina prática Anki e IA para o CACD. Mas enfim, vamos ao que interessa. Então, qual o nosso caminho? A gente começa com o básico, o que é o balanço de pagamentos. Depois, por que isso é tão importante. Em seguida, a gente vai desmontar a estrutura dele, entender a lógica por trás de tudo que são as partidas dobradas e, no final, a gente revisa tudo rapidinho. Então vamos lá, começando pelo começo. Afinal de contas, o que é esse tal de balanço de pagamentos? A definição formal parece um pouco intimidadora, né? Mas vamos traduzir isso. Pensa no BP como se fosse o extrato bancário de um país com o resto do mundo. Simples assim. Ele registra todas, absolutamente todas as transações econômicas entre quem está aqui dentro e quem está lá fora. E aqui está um ponto crucial para a prova, presta atenção. Residente não é a mesma coisa que nacionalidade. Residente é quem tem seu centro de interesse econômico no país. Por exemplo, a filial de uma empresa estrangeira aqui no Brasil é considerada residente. Já uma embaixada estrangeira não é. Entender bem essa diferença é a base para a gente poder avançar e ver por que esse registro é tão vital. E olha que legal, um dado histórico importante para a carreira. O Brasil faz esse levantamento do balanço de pagamentos desde 1947. Pensa só, é um registro riquíssimo de como o nosso país se relaciona economicamente com o mundo há décadas. Beleza, já entendemos o que é, mas e daí? Por que esse tema cai tanto no concurso? Simples, porque entender o balanço de pagamentos é essencial para fazer análise de conjuntura e pensar em políticas públicas, coisas que um diplomata faz, né? A melhor forma de pensar no balanço de pagamentos é como se fosse um raio-x completo da economia. Sério, ele mostra tudo. Se o país está competitivo lá fora, se tem alguma vulnerabilidade externa, é com base nele que se desenham políticas cambiais, monetárias. Ele revela as forças e, claro, as fraquezas da economia. Ok, agora a gente vai entrar na parte um pouco mais detalhada, mas que é fundamental, viu? Vamos abrir o motor do balanço de pagamentos e ver como ele é montado por dentro. A gente vai seguir a metodologia padrão, que é a do FMI, chamada de BPM6. Basicamente, o balanço de pagamentos se divide em 3 grandes blocos, 3 contas principais. Vamos dar uma olhada em cada uma delas para ver direitinho o que entra em cada caixinha? A primeira é a conta de transações correntes. Essa é a mais famosa, a que mais aparece no jornal. É aqui que entra tudo que a gente chama de economia real, sabe? A balança comercial, com exportação e importação de produtos, a de serviços e também as rendas, como salários, lucros e juros que vão e vêm. Depois, vem a conta capital. Essa, geralmente, tem um volume bem menor. Ela registra umas coisas bem específicas, tipo transferências de patrimônio ou a compra e venda de ativos que não são financeiros, como uma patente, por exemplo. Não é algo que movimenta tanto dinheiro quanto as outras contas. Agora sim, a conta financeira. É aqui que o bicho pega, onde a gente vê os grandes volumes de dinheiro se movimentando. Investimento direto, aquele que vem para construir fábrica, sabe? E também o investimento em carteira, que é mais volátil, em ações, títulos, empréstimos, tudo isso entra aqui. E aqui tem um ponto fundamental, uma sacada importante. Dentro da conta financeira tem uma subconta chamada ativos de reserva. Sabe o que ela é? Ela é, na prática, o saldo final de tudo. Se entrou mais dólar do que saiu no total, as reservas sobem. Se saiu mais, elas caem. Simples assim. Tá, mas aí fica a pergunta. Como é que essa conta toda fecha? Como um negócio tão complexo fica sempre em equilíbrio? A mágica, ou melhor, a lógica, tem nome. É o princípio das partidas dobradas. O nome pode parecer complicado, mas a ideia do princípio das partidas dobradas é super intuitiva. É a mesma da contabilidade básica. A regra de ouro é, para toda entrada de dólar no país, que a gente chama de crédito, tem que ter como contrapartida uma saída ou um registro de igual valor em algum outro lugar, que é o débito. Por exemplo, se um país tem um superávit lá nas transações correntes, ou seja, exportou muito, sobrou dólar no país, certo? Esse excesso de dólar tende a ser compensado de alguma forma, talvez com o país investindo mais lá fora, o que vai ser registrado como uma saída na conta financeira. Certo, mas e se mesmo assim a conta não fechar perfeitamente? E se entrar muito mais dólar tanto na conta corrente quanto na financeira? Aí que entra o grande ajustador final, a variação das reservas internacionais.
Lembra daquela conta ativos de reserva? É ela que vai absorver essa diferença e garantir que no fim tudo zere. Ok, vimos bastante coisa. Para garantir que tudo isso fique bem fresquinho na memória na hora da prova do CACD, vamos fazer uma recapitulação super rápida dos pontos principais. Foco total aqui, hein? Primeiro pilar, a definição. O que é o BP? É o registro contábil das transações entre residentes e não residentes. A palavra-chave é residência, não nacionalidade. Segundo pilar, a importância. Para que serve? Para medir a competitividade do país, identificar os pontos fracos na relação com o exterior e, claro, orientar a política econômica. Terceiro pilar, a estrutura. Como ele se divide? Em 3 grandes contas: transações correntes, conta capital e a importantíssima conta financeira. E o quarto pilar, o princípio fundamental. Qual é? O das partidas dobradas. Todo crédito tem um débito correspondente. O equilíbrio acontece ou pela compensação entre as contas ou pelo ajuste final nas reservas. Dominar o balanço de pagamentos, sem dúvida, é um passo gigantesco rumo à aprovação. E ter um material de revisão eficiente, que organize as ideias como a gente fez aqui, faz toda a diferença. Para quem se interessou em aprender a criar suas próprias ferramentas de estudo personalizadas e inteligentes, fica a dica de conhecer o curso de oficina prática Anki e IA para o CSD.